de dar espetáculo, é o desempenho de jogar bem, sem a bola e com a bola. E jogo a jogo a gente vai trabalhando para buscar essas conquistas, e essa é uma conquista que nos deixa muito, muito feliz, porque a gente estava com um objetivo forte de chegar às finais, conseguimos, e com um sonho de uma conquista. E quando eu falo nós, eu falo nas 64 pessoas que começaram no dia 22, estavam envolvidas no trabalho e que às vezes nem são mencionadas, e que tem uma importância para nós incrível. Então, dentro, o futebol de dentro, o nosso futebol, o nosso trabalho, aquilo que a gente aprendeu dentro das competições e ao longo da nossa carreira, nos fortalece para chegar e conquistar, como diz o Tite, conquistar com merecimento. Foi uma conquista com merecimento, pelos números, pelo tipo de vitórias que a gente teve, contra o Paraguai, que foi nos pênaltis, uma situação difícil, contra a Argentina, uma grande seleção, que sempre é um enfrentamento diferente, e essa final contra um Peru, que teve uma evolução dentro da competição, e foi duro, e foi difícil, o jogo que estava parelho no primeiro tempo, e no segundo tempo a gente conseguiu melhorar, e ainda com um jogador a menos a gente conseguiu manter o equilíbrio entre defender e atacar, e conseguiu a busca do terceiro gol. Então a felicidade é imensa, e aquilo que a gente viveu do final do jogo até agora, estando aqui com vocês, nos deixa muito orgulhoso, e a gente sentiu essa alegria e vai levar ela até o próximo trabalho. Problema no momento da expulsão. Eu não falo isso com nenhuma satisfação, de um árbitro extremamente pressionado e descriterioso. Era notório o nível de pressão que ele estava exercendo e as situações diferentes que acabam acontecendo, com o pênalti, que não foi pênalti, e ela passou por cima disso. Jogou com um jogador a menos, e tu tem que reorganizar com o nível dessa competição. E aí tu tem, daqui a pouco, uma possibilidade de tomar um empate e ir para uma prorrogação. Então, ela passou por cima da qualidade do Peru. O Peru só perdeu, acredito, para nós. Só para nós. E às vezes a gente pega e rotula a equipe por ranking da FIFA e não avalia o momento atual dela, né? Da solidez do trabalho do Gareca. Afora a qualidade dele, o descritério da arbitragem, que foi notório, e erro crasso que em jogos de alto nível não pode acontecer. Passou por cima disso. Tite aqui na frente, do outro lado, na primeira fila. Boa noite a todos. Parabéns pela conquista, a todos vocês. Vou aproveitar que o Vinícius hoje deixou por conta, eu vou fazer duas em uma. A primeira, o que significa para você ter a sua esposa, seu filho e seus netos aqui contigo hoje? O que significou tê-los por perto ao longo dessa caminhada? E a segunda, a partir de amanhã, a sua comissão técnica vai deixar, quer dizer, o Silvinho já foi, mas 2 membros da sua comissão devem partir, o Edu e o Fernando Lázaro. O quão importante para que o trabalho continue sendo feito da maneira que vocês acham a melhor é a reconstituição dessa comissão, a escolha desses profissionais que virão compor esses lugares que ficaram vagos? Eu não consigo ver trabalho dissociado de família. Eu não consigo ver. Eu não consigo conceber a mim. E eu estou olhando para vocês e estou vendo que vocês baixam a cabeça, balançam a grande maioria, porque ela está ligada a vocês também na atividade. Ela é humana. O que a gente tem que ter é o devido espaço a cada um. Mas eu reservo, o meu espaço, ele é profissional, ele é o espaço familiar. Sabe? Eu falo isso de boca cheia e falo isso desde o meu início. O Zé me conhece. A minha filha, ela criou comendo pastel e tomando guaraná, e ela só viu o barulho do gol do Grêmio e vinha lá e pedia para a mãe dela, que está aí, disse, foi gol nosso, né? Daqui a pouco ela cresceu, nós somos campeões da Sul-Americana, ela começou a chorar e beijou o chão, porque ela tinha feito uma promessa. O quanto essa relação ela se estabelece, quanto vínculos, às vezes as pessoas que estão do outro lado, elas não têm. Vocês têm na atividade profissional de vocês, talvez muitas vezes eu não saiba. E ela tem. E não é piegas o cara se emocionar e ficar falando aquilo que é o sentimento, eu não tenho problema nenhum.
Mas eu tenho, sim, a realidade de que a atividade profissional, junto com a situação familiar, para mim, ela é essencial. Essencial. A recondução do trabalho agora. A gente ficou tão envolvido no trabalho, palavra de honra, que às vezes, por exemplo, foi a pergunta agora de críticas que a gente tem. Eu não ouvi críticas, sabe por quê? Não dá para ouvir. Tu fica tão mergulhado no trabalho, ou da mesma forma no elogio, quando vai, tu fica tão mergulhado no trabalho, naquilo que tem que ser feito, que tu fica nesses, quantas pessoas? 64 envolvidas. Pô, a recuperação física, é volume, é carga de trabalho, diferencia o trabalho, sabe? E viagem à noite, ela te traz um turbilhão. Eu estou enrolando para dizer, eu não pensei ainda, né? Só? Foi? Boa noite, Tite. Boa noite, mesa. Ainda por esse lado emocional da situação, queria saber se você já viveu algum sentimento parecido com o que você vive hoje e o tamanho da responsabilidade de um Maracanã com quase 70 mil pessoas gritando o campeão voltou. Eu me tornei técnico da seleção hoje, então, definitivamente dirigindo no Maracanã, que é pelo simbolismo do templo, o templo maior do futebol. É por isso que eu coloco nessa conotação. E pô, é inimaginável. Eu não tenho adjetivo para traduzir isso daí não, dessa felicidade. Tu tem? Não. A gente curte depois. A gente fica tão envolvido no trabalho. Sabe quando a gente vai ficar alegre? Quando eu for para casa e amanhã eu começo a assistir o jogo que fez. Porque tu fica trabalhando e tu fica um pouquinho alijado do sentimento da coisa, porque tu fica voltado. Para os outros é entretenimento. Para mim é trabalho. Aí tu tem um jogador expulso, vou linkar. Aí tu tem que fazer uma substituição para ter uma consistência, uma equipe que ela tem os níveis de velocidade, de força muito parecidos, ou das melhores da competição. E ela vem para o embate com um jogador a mais, aí tu tem que fazer uma substituição, mas seguinte aspecto. Mas se tu substituir, tu toma um gol, daqui a pouco tu vai ficar com uma situação extremamente defensiva. E aí como é que tu reorganiza depois? É um quebra-cabeça dessa tomada de decisão. Misturei uma coisa tática com outra emocional. E agora, o que mais? É que está tudo misturado. Não tem como tu disse, só amanhã que começa a cair a ficha, a gente fica em casa, descansa. Foram 47 dias que a gente mergulhado direto no futebol. Né? A gente é um grupo que trabalha, tem gente que às vezes dorme 2, 3 horas por noite trabalhando. Né? Os meninos da análise de desempenho fazendo trabalhos direto de pesquisa. Tem muita gente para agradecer, muita gente para desenvolver o que a gente desenvolveu hoje e decisões tomadas na hora em cima de um jogo, como o Tite falou. É difícil. Hoje nós estreamos mais um jogador. Estreamos o Militão. O jogo, na necessidade do momento, pedia o Militão, né? Um fechamento de defesa, com um jogador de estatura, pedia o Dani mais à frente. Né? A colocação do Richarlison, desceu o pivô em 2 linhas de 4, ele buscando, a gente buscando o jogo. Acho que o jogo ficou uns 5, 6 minutos do lado esquerdo, com o Richarlison e o Everton segurando o jogo no campo adversário para tirar a pressão. Não sei quantos minutos a gente jogou com um a menos, acho que 20 ou mais, e foi pouco pressionado nós fomos mais pressionados no início do que no segundo tempo. A gente teve um desenvolvimento, conseguiu acertar e usamos 2, né? Porque a substituição do Alain, ela já estava com o jogo definido. Então, a gente fica feliz por ter acertado também nessas substituições e por ter envolvido todos os atletas. Mais do que o acerto na substituição foi o atleta estar preparado para entrar. O técnico não vai acertar, é bastante relativo se o atleta tem um bom desempenho dele. Quando ele tem um bom desempenho técnico individual, facilita todos. E esse é um mérito maior da participação da equipe toda. Tite, aqui em cima, boa noite. Jorge Luiz Rodrigues, na última fileira. Uma pergunta direta a você. Você continua como técnico da seleção e se sente confortável para continuar no cargo? E o que você mudaria e faria mais adiante em caso afirmativo continue, independentemente de contrato em vigor? Você vai continuar ou não na seleção? A primeira
pergunta aí eu respondi bastante antes, então ela já está respondida dessa forma na entrevista que eu coloquei anterior. As etapas de construção de uma equipe de trabalho, elas modificam. E eu quero fazer um agradecimento e quanto de dificuldade teve para a convocação dos 23 atletas. Pô, a gente foi acompanhar o Renato, que era um jogador importante, que tinha... Porra, aí tu fica fora, aí tu tem Danilo, lateral direito, e aí tu fica com... Porra, tu tem que acabar definindo, mas tem que construíram essa etapa. O que a gente vai fazer agora? Constrói-se e novos atletas vão surgindo. Novas promessas vão acontecendo. De promessas elas se tornam realidades. A nós o trabalho de acompanhar. Quem diria que o Everton ia jogar o jogo final e fosse escolhido... Foi ele o melhor em campo? Foi escolhido o melhor em campo. Pô, ele só veio aqui no Brasil, ou tá só no Brasil aquela... Poderia estar o Everton do Palmeiras aqui, o goleiro tranquilamente, podia estar Dudu. Podia estar Fabinho. Podia estar Fabinho. O William chegou depois. O William chegou depois. Podia estar Douglas Costa, machucou. O meu respeito a esses atletas todos. Podia estar Marcelo. Sabe? Ao respeito dessa construção toda. E não estou falando por demagogia, não. Estou falando porque é a forma com que eu trabalho, que eu respeito. É meu lado ético da coisa, meu lado titês, meu lado profissional, meu lado professoral, sei lá o que é. Mas é a forma com que eu vejo trabalhar. Assim como eu faço em relação a vocês. Quando eu não tenho alguma coisa para responder, eu coloco. Quando eu digo que eu não quero responder, eu digo. Mas eu não minto para vocês. E vocês têm todo o direito, quando eu menti alguma coisa, tu fizeste. Aliás, recentemente eu me enganei em relação a um termo que eu usei. O Vini veio e colocou, eu digo, errei eu. Porque eu tinha usado. Então, cara... Tite. Por aí já. Tudo bem? Aqui no Centro Cosme, Rímel do Portal R7. Dois aspectos importantes dessa conquista do Brasil. A primeira, o Brasil ganhou sem o Neymar. É um plus, lógico, o país ter o Neymar, mas o que significa isso para o grupo, para você conquistar esse título sem o principal jogador do Brasil? E a segunda, é perigoso, restam 3 anos para a Copa do Mundo. A CBF vendeu 10 anos de amistosos para a Pitt, uma empresa inglesa que faz amistosos onde dá mais lucro. Pode jogar com adversários mais fracos, que não acrescentam nada para a seleção brasileira. Queria saber, com esse título, será que você não tem mais poder para pedir esse intercâmbio com a Europa, que é tão importante, porque nas Copas do Mundo a gente sempre enfrenta dificuldade com o time europeu, porque o Brasil joga muito pouco com os grandes clubes europeus. Isso faz parte dos seus planos? Nós sempre buscamos esses enfrentamentos. Quando não foi, o Edu vinha aqui e falava para vocês, é porque não tinha data. A gente jogou contra a Alemanha, jogou. Jogou contra a Rússia, jogou. Jogou contra a Inglaterra, jogou. Croácia, antes do jogo, jogou. A gente tentou, não foi. E o calendário, às vezes, essa situação é que, por muitas vezes, ela impede. A outra... Neymar é top 3, cara. É extraordinário. Mas é aquilo que eu disse, é extraordinário. Eu usei um termo, qual é que é? Do Pelé. Mas um trabalho de equipe, ele é importante. Até peguei o exemplo do Pelé em 62. O Cristiano Ronaldo, a Portugal foi campeã da Euro sem o Cristiano Ronaldo jogando, machucou e saiu. Então, como um trabalho de conjunto, ele potencializa, ele fortalece. Eu só queria colocar uma coisa que é importante. A gente está 3 anos aqui e agora vem um novo executivo para o lugar do Edu. E o Edu, em todas as oportunidades que teve, ele deixou claro isso. E a gente sempre teve o trabalho do Edu e da comissão técnica junto à Pitt na escolha dos amistosos. Se a gente não conseguiu amistosos mais difíceis com as melhores equipes do mundo, é porque não foi possível. Não por um problema da Pitt ou por um problema da gente não querer. E a gente continua trabalhando e vai continuar buscando jogar com as equipes mais fortes, mesmo com a dificuldade agora das Copas das Nações e outros processos que o Edu já explicou e que o novo executivo possa explicar depois.
Por nós, gostaríamos de jogar sempre contra os melhores, mas não é possível. Então, não colocamos a culpa em ninguém, não há culpado. Há uma realidade e ela não acontece. Alô. Muito boa noite. O meu nome é Léo Batista, eu sou do Grupo Globo. Minha reverência, Léo, a ti. Meu respeito e meu carinho. Não faz isso comigo, vou chorar. Olha aqui, bom, em primeiro lugar eu queria dizer o seguinte, que estou muito contente, muito feliz, porque o senhor e a sua equipe me tiraram um caminhão das costas. Eu estava muito preocupado, porque em 1950, no antigo Maracanã, não nesse aqui, eu estava aqui. Aliás, eu estava começando a minha carreira, eu tinha 18 anos, mas vim no intuito de transmitir aquela final com o Uruguai. E saí frustrado. Primeiro, pela derrota, e também porque houve um problema na ligação telefônica. Naquele tempo não tínhamos ainda essa maravilha de satélite, etc. E eu não pude transmitir aquele jogo. E me senti um pouco pé frio. Hoje eu estava preocupado. Depois de tantos anos, eu falei, se o Brasil perder, eu acho que realmente eu vou botar o pé numa água quente, numa coisa assim. Mas, felizmente, então, parabéns ao senhor, à sua equipe, a todo o seu staff, todos os seus auxiliares e tal. Bom, primeiro, quero também lembrar que esta é a 5ª vez que o Brasil patrocina ou organiza uma Copa, né, e vence em casa. Vencemos em 19, 22, 49, 89 e hoje é a 5ª vez que nós ganhamos em casa. Ganhamos mais umas, quantos? 2, 3 fora. E aí perguntam, por que a Argentina e o Uruguai ganharam tantas vezes, e quase o dobro, enfim, do Brasil? E, então, nessa minha extensa carreira, que eu fiz agora em maio, 72 anos de profissão, acreditem ou não, eu me lembro, durante a minha carreira, no início principalmente, que o Brasil realmente não se interessava muito por este torneio. Essa é a grande verdade. Os senhores devem saber disso e tal, não é? Se não acompanharam, porque são bem mais novos do que eu, mas deve ter lido, ou pode buscar aí no computador e tal. Então, o Brasil realmente não se interessava muito. Eis porque a Argentina e o Uruguai ganharam tantas vezes mais do que o Brasil. Mas agora o Brasil parece que engrenou, tomou gosto, e acredito que agora vamos ganhar mais vezes e vamos equilibrar o jogo, não é? Muito bem. Então, mais uma vez, parabéns. Agora, eu fiquei um pouco preocupado hoje. Agora, bom, falamos um pouco de história e tal. Durante eu estava ali observando o jogo hoje, fazendo uma matéria para o Globo Esporte de amanhã, e no início eu estranhei, eu falei assim, mas qual é o time grande aqui desse jogo? É o Brasil ou é o Peru? Porque eu vi o Brasil jogando um pouco recuado, jogando muito lento, estranhei, eu falei, eu pensei que o Brasil ia para cima, não sei se ia repetir o 5-0, mas, enfim, e achei que demorou um pouco para engrenar. Até comentei com um colega, eu falei, se o Brasil tocar a bola um pouco mais rápido, se agrupar um pouco mais, enfim, aí vai chegar e vamos ganhar o jogo. Aí foi 1-0, eu falei, vai começar. Aí 1-1. Aí eu já fiquei preocupado, ai, meu pé frio. Falei, dessa vez eu acho que... Bom, aí de repente o Brasil começou a encontrar o seu jogo e tal. Então a minha perguntinha agora, depois dessa peroração toda, me desculpe essa história, quem está lembrando, por que o Brasil jogou hoje da forma que jogou? Mais lentamente, não marcando mais proximamente, permitindo que o Peru, muitas vezes, até assustasse a gente, viesse para um ataque que parecia, pelo menos, perigoso, ainda mais tendo o Guerreiro lá, que a gente conhece bem, né, que é uma fera. Então, a pergunta é essa, por quê? Foi uma estratégia, foi sei lá, uma instrução, ou isso aconteceu porque o Peru, depois de tomar o 5-0, hoje resolveu jogar um pouco mais e crescer na sua produção. É isso aí?
O jogo de enfrentamento, tu não passa dominando o tempo inteiro. E o Peru começou melhor, sim, ele começou melhor. Mas os jogos são de 90 minutos. Se tu pegar, equilibrou logo na sequência, e aí tu desse mesmo a resposta. Começou a tocar mais e trocar passes, articular, que é a nossa característica. Começou a ter uma saída melhor. Arthur, um pouquinho mais atrás, começou a veicular, nos encontramos saída e conseguimos chegar na frente. Fez o gol. E naquilo que nós estávamos equilibrado, mas também um pouco melhor, fizemos o gol e tomamos o gol logo em seguida, fizemos o 2-1, num primeiro tempo em que a equipe do Peru marcou bastante. No segundo tempo a gente ajustou a saída do meio articulador, do Trauco, o lado e o Tum. Os dois que faziam a articulação do lado esquerdo a gente ajustou um pouco melhor. E fez essa marcação um pouco mais avançada. Tomamos a posse de bola e estivemos muito próximos de fazer o terceiro antes da expulsão. E muito perto, e criando oportunidades. No segundo tempo, o Alisson, defesa, eu estou tentando lembrar. Acho que uma no chão. De finalização. Uma no chão. De média distância. Então ela botou volume e nós começamos a criar. Tá. Naquele que é um jogo de enfrentamento. Né? Em momentos que mas 2/3 normalmente se é superior e se merece. 2/3 do jogo nós fomos, por isso merecemos. Em 1950, o Roberto Mulhaert tem o livro que fala de Barbosa, eu li ele todo. E dói a gente ver a história, né? Que ela fez, e daqui a pouco a gente personificar sucesso ou fracasso. Isso dói, né? Bueno, gracias a todos. Finished? Sí, gracias. Pode dar um pouquinho. Sim. Ok. Aqui, ó. Ele já colocou. Aqui, Tite. Boa noite. Parabéns pela conquista. Boa noite, Kleber, Vinícius. Depois da Copa do Mundo, 2018, vocês falaram em curto, médio e longo prazo de projetos. Longo prazo começa agora. Copa de 22. Quais são os desafios desse período que você vai comandar a seleção brasileira? E se me permite, ontem, depois da coletiva aqui, depois do jogo da Argentina, o Lionel Messi falou que a Copa América estava armada para o Brasil. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Obrigado. Aquele que eu reputei como um jogador extraordinário, extraterrestre, eu coloquei dessa forma, ele tem que ter um pouquinho mais de respeito. E tem que entender e aceitar quando ele é vencido. Nós somos prejudicados em uma série de jogos, inclusive da Copa do Mundo. Inclusive na Copa do Mundo. Então, muito cuidado naquilo que está falando. Então, estou respondendo, estou colocando direto nas manifestações que ele teve. E botou pressão muito grande pela grandeza que ele tem. Pela grandeza que ele tem. Cada um tem as suas adversidades. E tem um pouquinho mais de cuidado e de respeito. Ele sofreu 3 faltas contra nós. A quarta que teve não foi do Casimiro. Nós jogamos limpo contra a equipe da Argentina o tempo todo. Muito claro. Uma é a grandeza. E eu quero entender isso como um momento de... Foi expulso de forma injusta, não merecia, também do outro lado. Quem merecia era Medel, não era ele. Ele no máximo amarelo, então estou aqui para colocar. Então, só o cuidado para colocar do outro lado e transferir situações que elas não são. Nós temos que passar por cima de arbitragem hoje. E eu recebi pergunta que 2 jogos repetidos do Paraguai e num outro jogo que nós tínhamos tido, por ti, dificuldade de arbitragem. Fizemos um gol legal contra a Venezuela. Todo mundo, todos os comentaristas de arbitragem colocaram. Hoje, a grande não foi pênalti do Thiago. Nós temos que passar por cima. Calma, cuidado, respeito, tal qual nós emitimos. Em termos táticos, eu posso colocar em termos táticos? É uma equipe que ela tem uma composição de 4 jogadores de meio campo centrais e de 2 externos. Ela precisa melhorar esse processo todo. Tem espaço para crescer. Antes era um do lado quando era contra, agora é com o Firmino por dentro. Como?
Dá mais 5 minutos. Vai lá e depois eu vou com a minha família. Lá. Eles já fugiram lá. Pergunta em inglês por Tite. Em inglês é bom? Vai traduzir para mim aqui, Vini. Eu sou ruim. Okay. I was wondering, at both the semi-final and again tonight, Jair Bolsonaro was very prominent, and he seemed to be using your success for both his popularity and his politics. Given his views and comments on homosexuality, race, women and so on, I was wondering if you find this troubling. Sorry, this is Copa America. We just want questions on Copa America. He was. Is finish? Eu fico tão envolvido no futebol, eu fico tão envolvido nas situações, eu sei que elas acontecem, mas a minha educação e o meu foco ele é naquilo que eu tenho de essência, que é o futebol, que é dentro do campo, que é na minha conduta, que é na minha ética, esse eu fico envolvido. As outras situações, elas são à parte. Tá aí, Tite respondeu uma pergunta do jornalista estrangeiro, pergunta em inglês sobre a presença do Jair Bolsonaro, pede opinião. Alguém interrompe, isso não pode ser feito, a pergunta pode ser feita sobre o assunto que for e o Tite escolhe se ele quer responder ou não. E ele respondeu da forma que ele entendeu melhor, disse que está focado no jogo e que não presta atenção em outros aspectos. Tem todo o direito de responder como ele quiser. Agora a pergunta não pode ser censurada nunca. De futebol, ele fala de continuidade, fala que agora ele se torna para valer técnico da seleção brasileira, fala de continuidade, de jogadores se destacaram. O que você achou interessante na fala do técnico Tite, Grafite? Ele já havia dito antes do jogo, né, que ele ia virar treinador hoje, né, no Maracanã, né, no Templo do Futebol, e foi interessante. Acho que essa conquista dá um alívio para ele, não só prova que fez um bom trabalho, independente do resultado da Copa do Mundo, é contestado, vai haver contestação na seleção brasileira sempre. Mas ele... Eu sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do professor João. Eu vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.